O que Deus uniu, não o separe o homem. Com certeza você já ouviu essa frase em alguma cerimônia de casamento. E quem foi que disse essa frase? Foi Jesus. Ele disse essa frase em resposta aos fariseus que estavam indagando ele, tentando alguma coisa para poder matar Jesus e vieram perguntar para ele: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E lá em Mateus 19, 3 a 6, Mateus registra a resposta de Jesus. Versículo 4: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, homem e mulher? E Deus disse, foi Deus que disse, não foi Adão. E Deus disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim, não são mais dois, disse Jesus, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus disse: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Certa vez eu estava conversando com um pastor e ele indagou, né? O que foi que Deus ajuntou, né? Como saber aquilo que Deus ajuntou? Então, nós precisamos dessa resposta. Não dá para ficar na dúvida. E a resposta está na inerrante palavra de Deus, da onde nós tiramos todo o conhecimento que nós precisamos acerca da vontade de Deus. E o que foi que Deus disse? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Simples assim. Interessante que essa frase ela está repetida na Bíblia 4 vezes. Lá em Gênesis, Jesus registrou essa frase, Mateus registrou essa frase dita por Jesus, Marcos registrou esse mesmo episódio dito por Jesus, e Paulo lá em Efésios 5:31, para concluir a sua doutrina a respeito do casamento, também definiu essa frase como a conclusão sua: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e serão ambos uma só carne. Paulo, o maior doutrinador neotestamentário, que escreveu maiores livros, também ratificou esse princípio como sendo a base de um casamento ajuntado por Deus. E aquilo que Deus ajuntou não pode separar o homem. Aquilo que Deus não ajuntou, aí Deus não tem compromisso, pode separar, pode fazer o que quiser, mas Deus não tem compromisso com aquela união que não foi ajuntada por ele. Como saber, então, qual casamento foi ajuntado por Deus e qual casamento não foi ajuntado por Deus? É simples, eu já respondi. Um casamento ajuntado por Deus é aquele onde deixa-se pai e mãe, e aí nós temos o contexto bíblico de que os filhos devem honrar pai e mãe, os filhos devem obedecer pai e mãe, os pais não podem irar seus filhos, e há todo um contexto a ser observado nessa permissão de união dos seus filhos com os seus cônjuges. Então, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, deixar satisfeito. Isso fala de publicidade. Casamento ele é público. Em todas as sociedades que particularmente eu conheço, pesquisando e vendo em documentários de televisão, nós temos em todas as sociedades praticamente uma cerimônia, um ato, um momento onde determinado casal passa a ser reconhecido naquela sociedade como marido e mulher. Ainda que não tenham esse nome, mas aquela junção daquelas duas pessoas é reconhecida como uma unidade familiar, de tal forma que se um dos cônjuges, um daqueles integrantes, se une sexualmente com uma terceira pessoa, aquilo é considerado adultério em praticamente todas as sociedades. Eu, pelo menos, não conheço alguma sociedade onde isso não seja concretizado dessa forma. Então, esse princípio, apesar de estar dentro de uma cultura teísta, ou apesar de estar em outra cultura, em outra religião, em outra raça, seja lá o que for, esse é um princípio que define um casamento ajuntado por Deus e é o melhor exemplo e é aquilo que mais se encaixa como um padrão para a sociedade. Hoje nós temos até um combate a todo esse tipo de conceito aí que vem só para prejudicar a sociedade. E o que não é e o que seria um casamento não ajuntado por Deus? Um casamento não ajuntado por Deus, simples, é aquele que não deixou pai e mãe, que não se uniu e que não tem relação sexual. Ah, deixou pai e mãe, se uniu, mas não tem relação sexual, não é um casamento ajuntado por Deus. Não é um casamento ajuntado por Deus. Tem que ter a junção da carne. Tanto é que a junção da carne, a relação sexual, ela quase que ela praticamente se torna uma aliança de sangue, porque há derramamento de sangue.
Mesmo que se casem entre pessoas que não são mais virgens, mas todo relacionamento sexual, ele causa pequenas fissuras, causa sangramentos, causa algum tipo de contato físico ali que vai haver pequenas fissuras e pequenos sangramentos. Então, uma relação sexual, ele se torna, vamos dizer, o ápice dessa junção, desse casamento, através de uma aliança que podemos entender que é uma aliança até de sangue. Porque há um derramamento de sangue na celebração máxima desse casamento ajuntado por Deus. Mas ele precisa primeiro partir do ponto da publicidade. Ele precisa partir do ponto de uma aceitação da sociedade paterna, sociedade materna, sociedade da sua família, sociedade onde aquele casal vive, de que haverá um reconhecimento de que a partir de determinado momento, de determinada data, aquele casal se torna uma unidade familiar. E eles se tornam independentes dos seus pais e passam a constituir uma nova família. Isso nós podemos perceber em várias sociedades. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. E o que Deus ajuntou? Aquele que deixou pai e mãe, se uniu à sua esposa e se tornou uma só carne. Esse é o princípio e ponto final. Nós estamos falando de uma ordem dada por Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É um ditado. E Jesus falou: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Agora vamos citar alguns exemplos para a gente tornar isso um pouco mais prático. Vamos pensar uma menina que se torna rebelde e foge da casa dos pais. Vai para uma outra cidade, fugitiva, abandona seus pais, não quer mais saber. E lá ela entra numa vida de prostituição e entra numa situação muito complicada e resolve retornar para sua casa. O fato dela ter tido relação sexual com outros homens, ela vai ser reconhecida como uma mulher casada com qualquer um desses outros homens? Não. Os pais vão aceitar ela como uma mulher casada? Não. Eles vão receber e também toda a sua sociedade familiar vai reconhecer ela como uma mulher solteira. Agora vamos acrescentar um outro ingrediente nesse caso. Ela foge de casa, mesma situação, vai para uma outra cidade, fugitiva, sem contato com os pais, e ali ela se ajunta com um homem e vive com aquele homem durante 6 meses, 1 ano. E aí, seja por motivo de violência ou porque ela não quer mais, seja por qualquer motivo, ela abandona esse homem e volta para sua casa paterna, arrependida, e volta lá, às vezes até nem arrependida, mas ela volta para sua parentela. Ao receber essa menina, essa parentela vai reconhecer nela que ela está casada com esse homem? Sim ou não? Eu acredito que a maioria aqui, ou quase totalidade, vai reconhecer que não está casada. Vamos acrescentar mais um ingrediente nessa nossa aventura de definir o que é um casamento ajuntado por Deus e o que não é um casamento ajuntado por Deus. Vamos dizer que essa menina fugiu, foi lá, se ajuntou com esse homem, que a gente já concordou que quando ela voltou não era um casamento ajuntado por Deus, mas agora desse relacionamento surgiu uma criança. Ela engravidou, teve um filho, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela resolve abandonar esse homem, seja por qualquer motivo, por uma violência ou por qualquer motivo, ela volta para sua casa parentela, depois de ter fugido, abandonado, não ter mais contato. Ao receber essa menina com essa nova criança, os pais vão reconhecer que ela era uma mulher casada? Ela estava casada, sim ou não? Pode até aceitar isso como um fato, mas diante de Deus ela não é uma mulher casada com esse homem. Por quê? Porque essa união não partiu de um reconhecimento público da sua sociedade paterna, não partiu de um reconhecimento público da sua sociedade local, da sua cultura, daquela localidade onde ela está inserida. Não partiu desse ponto. Há uma necessidade de que o casamento ajuntado por Deus parta dessa permissão, dessa bênção, dessa aceitação, dessa convivência, dessa sociedade, dessa publicidade de que a partir de determinada data, essas duas pessoas estão casadas. Não havendo isso, não é um casamento ajuntado por Deus. Deus não abençoa essa prática, Deus não abençoa pessoas rebeldes, Deus não abençoa esse tipo de relacionamento, Deus não faz parte disso. Não, Deus não ajunta essas pessoas em um casamento diante dele. Então, agora vamos acrescentar mais um ingrediente nessa situação. Um quarto exemplo: essa menina fugiu, se ajuntou com esse cara, teve o filho, igual no terceiro exemplo, mas agora tem o outro ingrediente. Eles reconheceram essa união deles diante de um cartório, foram lá e tiraram uma certidão de casamento. Agora eles têm uma certidão de casamento. Mas por motivos adversos ali, seja por violência ou por qualquer outro motivo, essa menina da mesma forma ela resolve abandonar esse cara
e voltar para sua casa paterna, mas agora de posse de uma certidão de casamento e de um filho. E agora? Eles estão casados diante de Deus? Não. O que o cartório tem que definir na palavra de Deus? Cartório agora virou Bíblia? O cartório agora é maior do que a palavra de Deus? Não. Simplesmente o fato de ter uma certidão de casamento não determina que aquele casamento é ajuntado por Deus. Simples assim. Então, dentro dos nossos exemplos, o que é um casamento ajuntado por Deus? É o casamento de um homem com uma mulher, debaixo da permissão da sua sociedade original, e que se une e se tornam uma só carne. Simples dessa forma. Um homem com homem é um casamento ajuntado por Deus? Não. Uma mulher com mulher é um casamento ajuntado por Deus? Não. Alguém que foge, desobedece pai e mãe, se une, seja com cartório, seja sem cartório, e é um casamento ajuntado por Deus? Não. Se Deus não ajuntou, pode separar. É claro que dentro de um contexto, temos contextos, temos histórias, mas nós não estamos aqui para analisar determinados casos. Nós estamos aqui trazendo uma doutrina que está emanando da inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Nós, de acordo com o que nós lemos aqui, esses quatro textos que citam o que Deus disse no princípio, eles formam a doutrina básica do que é um casamento ajuntado por Deus. Se um desses 3 pontos não está presente nessa junção dessas duas pessoas, não é um casamento ajuntado por Deus. É simples assim. Doa quem doer, as emoções que envolvem essa matéria, elas são desprezadas, porque a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Ela é uma espada que divide a alma, divide as emoções, divide aquilo que nós estamos pensando entre o certo e o errado. É a palavra de Deus que define o que é certo e o que é errado. É a palavra de Deus que define o que é um casamento ajuntado por Deus. Não é a minha opinião, não é o meu sentimento, não é o que eu quero, não é o que eu deixo de querer, não é o que o outro pensa, não é o coitadinho deles e não sei mais o que. Isso não interfere no que a palavra de Deus define como um casamento ajuntado por Deus. Simples assim. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, que não separe o homem. Isso é uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Ok? Se você tem alguma pergunta, esse vídeo vai estar publicado também no YouTube. Pode fazer algumas perguntas aqui que eu vou responder de alguma forma, por através de algum meio. Espero ter trazido algum conhecimento para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre divórcio e separação, se for possível falar sobre as duas coisas no mesmo vídeo, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.